E depois que esse metal é colocado no fogo, ele se torna mais precioso ainda. Assim é a tua fé. A tua fé é a coisa mais preciosa que você tem. E ela é provada, ela é testada. Quando passa aquele período de provação, ela é mais forte, mais firme do que era antes. Aqui no capítulo de número 8, onde nós vamos acompanhar hoje o versículo 1, 2 e 3, nós vemos que essa mulher passou outro intempérie na vida, outro período de dificuldade. Olha o que diz o versículo de número 1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Vamos acompanhar aqui de perto essa lição. O homem de Deus recebeu uma palavra revelada da parte do Senhor, de que em todos os termos de Israel viria um período de 7 anos de fome. Havia em Israel muitas tribos e muitas famílias, mas o Eliseu foi enviado até a casa dessa mulher sunamita, cujo filho ele vivificou dentre os mortos, e o Eliseu disse para ela: olha, está vindo aí o período de seca, em que o plantio não será bom, vocês são fazendeiros, então quem vive da agricultura e da pecuária vai padecer nessa época, e é por isso que eu estou dizendo, da parte de Deus, que vocês devem peregrinar 7 anos em qualquer outra terra. Tanto a sunamita quanto a sua família seriam guardados e protegidos no período de crise, no período de aperto. Pois bem, vale a pena, meu amigo e minha amiga, você socorrer a obra de Deus. Quando você devolve a Deus o seu dízimo, quando você faz a sua oferta, quando você entrega um patrocínio para a obra de Deus, que representa o Eliseu, Deus se compromete a guardar você, a salvar você em períodos de crise, em períodos de dificuldade. A palavra salvar, ela tem também esse sentido, esse significado de guardar, de proteger. Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher aqui. O homem de Deus chegou até ela e disse: nesse período de crise, você agora pode peregrinar em qualquer terra, porque Deus está lhe alertando, lhe avisando. De todas as famílias que existiam em Israel, milhares e milhões, Deus se encarregou de avisar essa em especial, essa em específico. Mas por quê, pastor? Porque quando a obra de Deus tinha precisado, ela estendeu a mão, ela ajudou. Ela tinha preparado um aposento para o homem de Deus, dando ali toda a hospitalidade que ele necessitava. O Salmos 41, eu vou abrir aqui e ler apenas os primeiros versículos. Olha o que diz aqui o Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, pois o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregará a vontade de seus inimigos. Cumpriu-se na vida dessa mulher essa promessa aqui do Salmo 41. Ela foi bem-aventurada na hora da necessidade, na hora da crise, porque ela atendeu o necessitado. Deus não podia entregar aquela família à vontade dos inimigos. Aquela família não podia perecer fome. Aquela família não podia padecer a necessidade do pão. Quando você é fiel a Deus, no dia mau, no dia da adversidade, da calamidade, Deus tem um cuidado especial para você. O Espírito Santo revelou para o profeta Eliseu que viria seca, e aquela família foi ajudada. Eles tiveram um tempo hábil
para se programarem, estocarem, se prepararem e não padecer como os demais. É por isso que a primeira lição é essa: vale a pena você ser fiel a Deus, porque Deus se encarrega de guardar, de proteger você. Aí diz o versículo de número 2, e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com toda a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Ela estava agindo aqui na direção de Deus e foi peregrinar. Ela escolheu como localidade a terra dos filisteus, e em todo aquele período de calamidade, aquele período de retrocesso econômico para Israel, ela tinha então o que comer, tinha então como viver. Embora os filisteus serviam uma divindade pagã, o deus deles era Dagon, aquela mulher pôde, por um período de tempo, se refugiar ali, plantar, colher, obviamente pagava tributos ao rei dos filisteus, porque estava, de certa forma, emprestando a terra deles para sobreviver. Houve outros momentos da história de Israel em que Deus não permitiu que eles fossem a outras nações pagãs pedir ajuda. Um pouco antes do cativeiro da Babilônia, por exemplo, Deus mandou que Jeremias anunciasse que eles não deveriam ir ao Egito, pois aqueles que fossem ao Egito pedir ajuda, eles iriam padecer, eles iriam sofrer. Agora, no caso dessa mulher, foi permitido que ela fosse até nações estrangeiras, rebuscar, recomeçar a vida, para que ela não sofresse danos, não sofresse prejuízos. O fato é que quando Deus está do seu lado, não importa o lugar, não importa a terra, ali Ele vai te abençoar e vai te ajudar. Eu já conversei com pessoas que são igual andarilhos, vivem como nômades, estão em um determinado lugar, não dá certo, vão atrás de outro e vão para outro, mas às vezes quebra uma cara. Eu atendi um caso de uma família que uma vez veio de Minas Gerais, em Curitiba, em busca de uma vida melhor, ouviu falar que aqui tem bastante vagas de emprego, mas a pessoa não se deu bem. Por quê? Porque ela não veio na direção de Deus. Tudo que você faz sem a direção de Deus traz prejuízos, as percas vêm para você. Tem um caso na própria Escritura Sagrada, não quero entrar em muitos detalhes, mas lá no livro de Ruth, a Bíblia fala de uma mulher chamada Noemi, casada com seu esposo Elimeleque. Ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e quando houve uma crise em Israel, semelhante a essa crise aqui que estamos mencionando, de 7 anos, ela pegou toda a sua família e foi peregrinar nos campos de Moabe. Os filhos dela se casaram, contudo morreram naquela terra, não só os filhos como também o marido, e a mulher ficou viúva e desamparada. Tudo isso por quê? Porque saiu da terra de Belém, que era uma casa de pão, sem a direção do Senhor. Tudo que nós fizermos tem que ser na direção do Senhor. Talvez eu falo com pais de famílias, até mães de família, que tomam a decisão errada. Você se muda de uma cidade a outra sem consultar a Deus. A primeira coisa que você deve se perguntar antes de ir a uma cidade ou a outra é se Deus quer que você faça isso. Você pode sair daqui e ir em Nova York, ir em Dubai, ir em Hong Kong, ir em qualquer outro país de primeiro mundo, mas se Deus não lhe dirigir a fazer isso, você vai padecer, vai sofrer naquela região. Faça tudo na direção de Deus. Aquela mulher saiu de Israel e foi na terra dos filisteus nesse período de 7 anos, mas ela não fez segundo a sua vontade, ela fez na direção de Deus. Foi o homem de Deus que transmitiu a ela o recado.
a orientação. Meu amigo, minha amiga, as nossas decisões refletem no dia a dia, refletem no futuro. É por isso que elas não têm que ser tomadas de cabeça quente. As decisões, como mudança de localidade, têm que ser feitas na direção de Deus. E outra pergunta que eu faço a você que está me assistindo e talvez está até pensando em mudar-se de local. Você já pensou em como ficará a tua vida espiritual se você, por exemplo, mudar de localidade? Porque tem pessoas que não colocam isso na balança. Elas se mudam de uma região a outra, mas nem ao menos perguntam-se se lá naquele lugar tem uma casa de Deus para elas frequentar. Você vê que a vida espiritual é deixada em último plano. Ela arquiteta tudo. Ela arquiteta possibilidades de emprego, possibilidades de escola para os filhos. Ela arquiteta o bairro onde ela vai morar naquela cidade, mas ela não pergunta se terá lá uma igreja que prega o evangelho, a palavra de Deus, para ela levar a sua família e assim serem nutridos espiritualmente. É por isso que a vida de muitas pessoas é um verdadeiro fracasso, porque elas deixam os assuntos espirituais sempre em último plano, não colocam isso na balança e aí sofrem. A primeira lição que nós vemos aqui dessa passagem é que você deve fazer tudo na direção de Deus. Não faça segundo o teu intento. Tome as decisões segundo o intento do Senhor. Aí diz o versículo de número 3, e sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a chamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Acabou os 7 anos que o homem de Deus tinha dito, ela então voltou para Israel. E ao voltar para Israel, ela marcou uma audiência com o rei e estava agora reivindicando as suas terras e também a sua casa. Era uma lei que tinha Israel e dava esse privilégio aos seus moradores. Sempre que eles peregrinavam e voltavam, eles poderiam requerir as terras que lhes pertenciam. Em 49 anos, os escravos de Israel eram liberados e aqueles que perderam a herança em negociações podiam voltar à sua herança. Era uma lei do levirato que Deus tinha estabelecido para que o povo dele sempre tivesse um amparo. E essa mulher chegou já diante do rei. Ela chegou diante do rei dizendo, rei, eu quero as minhas terras de volta, eu quero a minha possessão. Nós podemos chegar diante do rei Jesus e reivindicar aquilo que é nosso por direito. Caso você não saiba, você que aceitou Jesus e se tornou filho dele, você tem herança, você tem direitos, você tem prerrogativas. Então você pode chegar diante do rei e dizer, Senhor, eu estou diante de ti para reivindicar o que é meu. Eu não aceito a escravidão do pecado, da miséria, da doença, então eu estou reivindicando a cura que o Senhor conquistou na cruz. Eu estou reivindicando a prosperidade que o Senhor conquistou para mim. Eu estou reivindicando a libertação do pecado e não quero mais viver debaixo desse jugo e debaixo dessa escravidão. Eu estou reivindicando as minhas terras, as minhas posses no Evangelho, reivindicando a minha herança. Assim como essa mulher voltou para Israel e ela já reivindicou o que lhe pertencia, você pode chegar diante do Senhor com fé e tomar posse daquilo que lhe pertence. E isso acontecerá. O inimigo não tem vez na sua vida. Ele não vai continuar usufruindo aquilo que é seu. Guarde essas lições no seu coração. Ela ficou 7 anos em terra estranha, protegida. Isso porque ela tinha beneficiado a obra de Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, Ele cuida de você. No período da crise, Ele protege, Ele lhe guarda. A segunda lição, nós vimos ali no versículo de número 2,
faça tudo na direção do Espírito Santo. Se você for para as melhores cidades do mundo, sem a direção do Espírito Santo, você pode padecer. Mas com a direção do Espírito Santo, você pode vender areia no deserto e vai gente comprar a tua areia. Você pode vender água salgada no meio do oceano e vai gente lá comprar a tua água. Você pode vender árvore no meio da Amazônia e vai gente lá comprar a tua árvore. Agora, quando você age sem a direção de Deus, você e a tua casa padecem. E a terceira lição que nós vimos aqui, chegue diante do Senhor, reivindicando aquilo que lhe pertence, pois o inimigo já não pode mais ter vez na sua vida. Deixe-me fazer oração. Pai, eu abençoo agora todos os amigos e amigas telespectadores que estiveram conosco ouvindo a Tua palavra, que foram alimentados com o pão vivo que desceu dos céus. A Tua palavra, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos traz a fé necessária para vivermos em completa realização. Oh, meu Deus, há muitas pessoas que estavam querendo tomar a decisão com a cabeça quente, por assim dizer, mas essas pessoas vão agora reaver, reconsiderar, elas vão agir na direção do Senhor. Tudo que nós fizermos tem que ser conforme a palavra do Senhor. Essa mulher sunamita não foi peregrinar na terra dos filisteus segundo o que parecia bem aos seus olhos, não. Ela foi na direção do Senhor, e é por isso que em todo o período da crise ela foi sustentada, e quando ela voltou, tudo que lhe pertencia foi restituído. Vale a pena sermos fiéis ao Senhor, porque quando somos fiéis ao Senhor, no tempo da calamidade, o Senhor se lembra da nossa atitude para com a sua obra. Ela não podia ser desamparada, o justo não é desamparado, a sua descendência não há de mendigar o pão, a família do justo é protegida pelo Senhor quando vem o período da crise. Oh, meu Deus, talvez essa pessoa está experimentando a pior fase da vida dela, mas o Senhor há de ajudá-la, o Senhor há de protegê-la e não lhe faltará absolutamente nada. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, fique com esse recado de Deus ao seu coração.